E aí, meu povo, estamos aqui, uma manhã de domingo, muito linda, mas como nós não podemos nos reunir nessa manhã, por conta desse coronavírus, então nós vamos transmitir essa mensagem aqui pelo Facebook. Se você tiver com a sua Bíblia aí, ou você tiver com o seu smartphone aí, enfim, abra sua Bíblia em João 10, nós vamos ler de 1 a 16. Mas antes eu quero comentar um pouquinho sobre esse tal de coronavírus. Gente, tá muito complicado, né? Eu acho legal esse negócio do brasileiro ser muito brincalhão, ser muito bem-humorado, mas piadas com o coronavírus, eu não sei, está sendo devastador, né? Mas eu gostaria que orássemos, clamássemos a Deus, porque apesar de não ser um vírus letal, mas pode prejudicar muito o nosso sistema de saúde, né? Eu gostaria de orar com vocês, clamar pelo nosso país, pela nossa cidade, enfim, pelo mundo, né? Tá tão complicado, né? Tão complicado. Bom, antes de orarmos, eu quero que você, se você tiver algum pedido de oração, deixa aí gravado nos comentários, que depois eu quero orar por você, tá bom? E eu quero pensar com vocês nessa manhã, é uma breve reflexão. Jesus, o bom pastor. Mas antes da reflexão, eu gostaria de orar com você. Clamar pelo nosso país, pela nossa vida, né? Senhor Deus, quero te agradecer, Senhor, por essa manhã tão linda que o Senhor nos deu, vida. Quero te agradecer pelo teu governo sobre nós. Quero te agradecer, Senhor, porque nada foge dos teus planos. Jó deixou registrado que nada pode frustrar os teus planos, Senhor. E nós percebemos pela nossa vida e pela tua palavra que o Senhor é soberano. O Senhor não apenas permite que as coisas aconteçam, mas o Senhor dirige a história, o Senhor escreve a história. E eu quero te agradecer por isso, por servir a Ti, um Deus tão grandioso, o Todo-Poderoso. E eu te peço, Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja, que esse vírus não seja tão devastador na nossa nação. Te peço também pelas nações que têm sido afetadas por ele. Deus querido, sê conosco, Pai, nos abençoe agora nesse tempo de reflexão na Tua Palavra, que o Teu nome seja engrandecido na nossa vida e através dela, Senhor. Que o Teu nome seja honrado, glorificado hoje e para todos sempre, é o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Se você não tem, você vai ouvir, eu vou ler para você, tá bom? Jesus, o bom pastor e suas ovelhas. João 10, de 1 a 16. Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso ele a explicou. Eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas.
Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhe dar vida plenamente que satisfaz. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar, mas abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro. Outras traduções traz esse empregado como mercenário. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é seu pastor, então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece e eu o conheço, e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um rebanho e um só pastor. Além da pessoa do pastor, que apacenta as ovelhas na igreja local, todos nós temos um pastor, o nosso supremo pastor. E nós pensaremos um pouquinho nisso agora pela manhã. Jesus é aquele bom pastor que dá vida pelas ovelhas, que quer guardá-las no aprisco, que oferece tratamento personalizado a essas ovelhas. Eu disse tratamento personalizado. É impressionante como Jesus olha para nós como pessoas mesmo individuais, né? Ele conhece as nossas necessidades, ele trata pessoas de diferentes formas de acordo com a necessidade. A gente vê lá em Marcos 10:2 a forma como Jesus curou um cego. Ele disse assim, vai, a tua fé te salvou. Ele curou um cego assim, simplesmente, vai, a tua fé te salvou. Outro cego, ele já não disse, vai, ele aplicou saliva nos olhos, lá em Marcos 8:23. Num outro momento, ele encontra um cego e já não diz, vai, a tua fé te salvou, e nem passou saliva nos olhos, mas ele cuspiu na terra, lodo com a saliva, aplicou nos olhos do cego, como nós vimos lá em João 9, nós podemos ver lá em João 9:6. Então Jesus, ele nos trata de uma forma muito particular. E no texto lido, há algumas figuras que eu gostaria de pensar com vocês. Primeira figura que nós vemos aqui, o aprisco. O aprisco, o acesso dele é uma porta que serve de proteção. Proteção, sim, proteção contra invasores, para que ninguém entre ali, lobo, animal feroz. As ovelhas precisam estar protegidas. Proteção para que a ovelha não saia. E a ovelha é um ser indefeso. Acontece isso conosco, né? Nós somos indefesos, nós precisamos da proteção do Senhor. E muitas vezes, por causa da nossa pecaminosidade, por causa da nossa natureza pecaminosa, nós tentamos fugir do Senhor. E aí o Senhor, pelo seu grande amor, Ele nos protege, Ele nos fecha ali no seu aprisco. A utilidade, a ovelha que entra nesse aprisco, ela passa a desfrutar de paz, descanso. E veja só que interessante a singularidade, só há uma porta de acesso a esse aprisco. E a porta de acesso só tem uma porta, Jesus Cristo. Não há outra pessoa. Não há outra pessoa que
que possa nos colocar dentro desse aprisco. Lá em Atos 4,12 diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. No aprisco do Senhor, só há uma porta, é Jesus Cristo. Você está nesse aprisco do Senhor, não tente sair. Você não é uma boa ideia, você não vai se dar bem. E por isso o Senhor nos fecha. Ele nos faz entrar e nos faz sair para pastar. Depois de pastar, Ele volta com você para dentro do aprisco para que você fique ali guardadinho. Agora, há quem queira entrar para estar com as ovelhas, mas não para cuidar delas. O texto diz no versículo 1, fala do ladrão e salteador. Ele quer estar perto das ovelhas, ele quer estar com as ovelhas, mas ele não quer o bem das ovelhas. Ele é ladrão, ele é salteador. Ele quer benefício próprio, ele quer desfrutar das ovelhas. Ovelhas não podem entrar nem que... As ovelhas não podem entrar sem que seja pela porta. Esses ladrões e salteadores, a Bíblia se refere a eles como falsos líderes. Eu não vou citar nomes, nem devo, mas o que nós vemos por aí hoje, especialmente na mídia, são líderes que... Complicado, né? Você fala assim, mas a gente não pode julgar. Não pode julgar? É só você ver o que diz a Bíblia e o que a pessoa está dizendo. Se não bate com a Bíblia, é falso profeta, é falso líder, é simples. Para isso, você precisa conhecer a Bíblia. Porque quem conhece a Bíblia não é enganado. Interessante que quando você está numa empresa que você precisa conhecer as notas de dinheiro, né? Notas verdadeiras e notas falsas, você não estuda, você não treina com a falsa, você treina com a verdadeira. Você estuda as características da nota, do dinheiro verdadeiro. O verdadeiro você treina ali, você estuda minuciosamente. Porque aí quando uma nota falsa cai na tua mão, você conhece, porque é diferente daquilo que você conhece. A Bíblia é assim, você precisa conhecer a palavra. Você conhecendo a palavra, quando você ouve alguma coisa estranha à palavra, aí você percebe. Lobos devoradores. Mateus 7,15 diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Eu costumo dizer aqui na igreja que, assim, irmãos, não acreditem em tudo que eu falo. Vê lá na Bíblia, vê na Bíblia se o que eu estou falando é o que é verdadeiro. Não confie na palavra de homem. É difícil falar isso, né? Mas quando a igreja diz amém a tudo que o pastor fala, há um problema sério aí, porque se o pastor errar, a igreja toda erra junto. Vamos conhecer a Bíblia. Enganadores, são pessoas, líderes enganadores, são ladrões, são salteadores. Mateus 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. O ladrão mata, rouba e destrói. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Verso 10, parte A. O falso líder mata, o falso líder rouba, o falso líder destrói a fé de uma pessoa. Há pessoas traumatizadas por falsos líderes que hoje nem aceitam ouvir falar de Jesus, do Evangelho, de igreja. Quantas pessoas hoje estão com status de desigrejados? Depois nós vemos a figura do mercenário.
este não é pastor, as ovelhas não pertencem a ele. Ele busca os próprios interesses, ele busca, por exemplo, poder, autoridade para usá-la ao seu bel prazer, ele pode estar atrás de ostentação. Talvez ele olhe para o rebanho como aquela galinha dos ovos de ouro. Esse mercenário, ele foge quando as circunstâncias não são favoráveis. Veja, verso 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário, ele não vai dar vida pelas ovelhas. Mas a boa notícia, Jesus é o bom pastor. Jesus, o bom pastor que dá vida por suas ovelhas. Nele, em Jesus, há salvação. Salvação imediata, eterna, completa. Salvação que não se consegue através de cerimônias, de doutrinas, realizações. Tem que ser Jesus. Igreja não salva. Nós estamos aqui na Igreja Batista Nova Esperança em Paulínia. Quero dizer para você, Igreja Batista Nova Esperança em Paulínia não salva ninguém. Jesus Cristo salva. Salvação pela graça é dom de Deus. Eu não posso fazer nada por ela. Não poderia, não tenho essa capacidade. Efésios 2,8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu não tenho que provar que Deus existe. Eu não tenho que provar que Jesus é o Filho de Deus. Se alguém questiona, se alguém não acredita, eu só tenho que orar pela pessoa. Eu não posso provar, porque isso é pela fé. É pela fé que eu creio em Jesus. É pela fé que Jesus entra no meu coração, transforma a minha vida. É pela fé. Em Jesus a salvação, em Jesus a liberdade. Eu entro, eu saio. Não é uma prisão, é um aprisco. Jesus nos liberta do poder do pecado. Você pode dizer, pensar assim, mas eu estou ali dentro desse aprisco, eu estou preso. Você não está preso, você está sendo cuidado. É melhor do que você está, infinitamente melhor do que você está por aí solto, mas escravo do pecado. E o pecado escraviza. Deixa eu falar para você uma coisa. Os estudiosos afirmam que, por exemplo, o pecado da pornografia, a pessoa vicia em pornografia. Hoje está muito fácil, basta R$1, você pega o seu celular e acessa sites que não deveria acessar, e você vicia. Os estudiosos dizem que para você se livrar do vício da pornografia é o mesmo processo de você se livrar do vício das drogas. Cocaína, por exemplo, é o mesmo processo. Ninguém, a não ser que Jesus faça um milagre, ninguém se livra do vício da pornografia sozinho, porque resolveu se livrar, não consegue. Para você ver, o pecado escraviza. Pede para a pessoa pode dizer assim para você, não, eu tenho liberdade, eu posso fumar a hora que eu quiser. Legal, você pode fumar a hora que você quiser, mas você pode parar a hora que você quiser? Pensa nisso, Jesus liberta do poder do pecado, Jesus liberta da escravidão do pecado. Nele há salvação, nele há liberdade, nele há nutrição e achará pastagens. Nós encontraremos alimento espiritual em Jesus, só em Jesus. Veja o que ele disse lá em João 6,35. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Nós estamos falando de fome e sede espirituais. Mas muitos não entram pela porta que é Jesus. Por que não entram? Porque não a encontram. Mateus 7,14, parte C,
registre o seguinte: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. A porta é estreita. Você não entra para o aprisco de qualquer jeito. A porta é estreita, você precisa encontrar. Só Jesus para te conduzir. Por que não entram? Porque não querem. Em João 5, 39 e 40 diz o seguinte: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Esse versículo, só abrindo parênteses aqui, esse versículo muitas vezes é mal lido, mal interpretado. Aqui não está dando uma ordem, examinais as Escrituras. Aqui está constatando um fato. Vocês examinam as Escrituras porque vocês creem ter nelas a vida eterna. Isso é um fato. Jesus está falando para aquelas pessoas ali, para aqueles judeus. Vocês examinam as Escrituras porque vocês acreditam que por ela vem a vida eterna. Mas são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. E só vai querer a Jesus quem é alcançado por Deus. João 6,37 diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Para que você queira, para que você vá a Jesus, o Pai precisa conceder isso. É dom de Deus. A fé que Deus coloca no nosso coração. Bom, concluindo, Deus deu aos seus filhos pastores. Pela graça de Deus, eu sou um deles. E estou aqui trabalhando para servir aos meus irmãos, para apacentar as ovelhas do Senhor, não são minhas, são do Senhor, para servir a essas ovelhas. Mas, principalmente, nós temos um supremo pastor, do qual eu também sou ovelha, tenho esse privilégio de ser ovelha sua. Este bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Você já é ovelha desse pastor? Veja, e todo aquele que crer nele não perecerá, mas terá vida eterna. Olha só como Deus é misericordioso, como Deus é bondoso, como o amor de Deus é tão imenso, tão tremendo. O versículo de João 3,16 é o mais conhecido no mundo. E acredito que você saiba de cor. Porque Deus amou o mundo e tem a vida eterna. Não há outro meio. Veja o quanto Deus nos amou. Quanto o bom pastor nos amou. E eu quero deixar você pensando numa pergunta. Qual é a resposta que você tem a esse tão grande amor? O que você responde para Deus? Sabe, bom, caiu a internet aí, mas eu estava concluindo o que eu estava dizendo antes de cair o sinal da internet. Eu estava dizendo que Deus nos amando como Ele nos ama. Qual é a resposta a este tão grande amor? Eu tenho estado muito preocupado com a postura de nós seres humanos, né? Nós sempre queremos alguma coisa para nós. Às vezes você busca Jesus, mas porque você tem um objetivo para conquistar alguma coisa dele. E eu quero incentivar, quero encorajar você a buscar Jesus, não para receber algo, mas por amor a Jesus. Eu sempre dou um exemplo assim. Você tem um filho e você percebe que o filho te procura só quando quer alguma coisa de você. Não seria frustrante? Seria legal você perceber que o teu filho te procura por amor, porque com você, simples assim, está com você. Procure Jesus, mas não pelo que Jesus pode te dar. E Ele pode te dar muita coisa, e eu também quero muita coisa de Jesus, mas eu não devo buscar Jesus para conquistar tais coisas. E isso vai ajudar para levantar falsos líderes.
Porque tem muita gente querendo... Mas cuidado. Saiba o que a Bíblia diz. Saiba, converse com Deus para saber o que Ele tem para a tua vida. Gente, Deus abençoe. Deus abençoe a tua vida. Deus te dê um domingo abençoado. E posta aí se você tiver algum pedido de oração. Grande abraço aí, Leninha. Grande abraço aí, Lúcia Santos. Deus abençoe a vida de vocês. E eu quero orar por vocês, tá? Laura Santana, minha sogrinha, pastora Laura, Deus abençoe vocês aí em Itanabi. Que a graça do Senhor esteja sobre vocês, sobre a igreja de vocês aí. E deixa aí o seu pedido de oração aí, mais tarde eu quero orar por você, tá bom? Deus abençoe, hein?